pastor? Pastor Cleildo, boa noite. Ei, pastor, tem um versículo que diz que o reino de Deus está dentro do homem, não é? É Lucas 17, 21. O senhor poderia fazer um comentário rapidinho para mim do reino de Deus está dentro do homem? Se Jesus está dentro do homem ou não, por favor, pastor. Aí lá, meu irmão, me perdoa por não ter mandado logo a resposta, que eu cheguei agora de um velório, né, de um irmão que a irmã morreu. Aí eu saí daqui, era mais ou menos umas 6 horas. Aí fui para a congregação, teve o culto de oração, né? E aí de lá eu fui direto lá pro velório da irmã. Mas, assim, a grosso modo, meu entendimento a esse texto, ele vem numa sequência, né, de contexto de milagres e curas. E nesse mesmo contexto, João também está inserido nele, mandando perguntar se era ele ou deveria esperar outro. Mas o que se entende, assim, a grosso modo, antes de eu pesquisar ou fazer alguma coisa, fazer uma exegese, pelo que eu entendo aqui, primeiro tem que entender uma coisa. Quando a gente diz que o reino de Deus está entre nós, que ele está dentro de vós, ou dentro, a primeira coisa que nós temos que olhar lá para João. E o verbo era Deus. O verbo é a palavra. Tudo foi criado por intermédio dele. Então o próprio verbo é o evangelho. O evangelho, ele é Cristo. Então o que entrou no nosso coração foi o quê? A palavra. Então a palavra é o mesmo Cristo. Você conhece Jesus e tem Jesus por causa da palavra, do evangelho. A palavra do evangelho é o Senhor. E fica no nosso coração. Por isso que o evangelho, Cristo, o reino de Deus está em nós, por conta da palavra. Entendeu? Que nós não devemos buscar em outros lugares, porque ele já está dentro de nós. A palavra nos dá esse poder para evangelizar. Porque o que você fala, quando você fala de Jesus, você fala a palavra. Então é bem interessante a gente entender o que o texto está dizendo, qual era a dúvida na época dos judeus. O que eles pensavam, o que eles tinham. Eles buscavam um Deus de longe. Ou seja, um exemplo aqui, aquela mulher samaritana lá do poço. Jesus disse para ela estar conversando com Jesus, tu conhece a história, só para entender essas ilustrações, entender que o reino de Deus agora estava ali, junto dela, que era o próprio Senhor. Então, a questão lá da conversa dela lá é sobre cultuar a Deus, que era naquele poço lá que eles faziam o culto a Deus. Aí Jesus disse que, na verdade, o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Como é que uma pessoa vai adorar a Deus sem ser na palavra? Então, a palavra que nós recebemos, o evangelismo que nós recebemos, ele está em nós, no nosso coração. Ou seja, Deus ele não está fora, ele está dentro de nós, por conta da palavra. Entendeu? Então agora de Cristo mora em nós. Hoje tu conhece Jesus porque a palavra está no teu coração. Se tu fala de Deus é porque a palavra está no teu coração. Compreendeu? Uma compreensão bem simples para a gente entender. Eu sempre procurei buscar entender esse texto, né? Realmente é a palavra de Deus. Guarda no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. A palavra é o próprio Deus. Então quando você guarda a palavra, você está guardando dentro do seu coração Deus, o próprio Deus. Farei morada neles e eles serão meu povo e eu serei seu Deus. Então, essa ideia de Cristo que está em nós é através da palavra. A palavra é a espada do Espírito, é o próprio Espírito Santo no nosso coração. Então, muitas das vezes, por nós não compreendermos, né, o quanto nós precisamos de Deus na nossa vida, quanto é importante ter a palavra no coração para entender a vontade de Deus. Jamais Deus lhe daria o seu Espírito em nós para nós errarmos contra Ele. Entendeu? Então, a única coisa que eu tenho agora, assim, grosseiramente, né, mas eu posso ver isso aí com mais tempinho, aí amanhã eu posso trazer outra questão, mas eu creio dessa forma. A exegese que eu faço do contexto dessa palavra é essa, entendeu? Que Cristo está em nós, Colossenses, a esperança da glória, ou seja, nós somos a luz. Jesus diz que ele é a luz do mundo, mas vós sois a luz, vós sois o sal da terra. Por quê? Por causa da palavra. E a nossa obrigação como cristão é pregar essa palavra. Sem ela não somos nada. Então Jesus está em você, Jesus está em mim, por conta dessa palavra que um dia nós recebemos, a palavra de fé, e nós cremos. E Deus usa conforme a sua vontade. Ele te dá liberdade. Ele usa a vida de cada um. Entendeu? Pastor, o senhor foi maravilhoso aí no seu comentário. O senhor foi esplêndido. Obrigado mesmo pelas palavras, tá? Eu não sei se é seu conhecido aí, o velório, pastor. Se for, mas de todo jeito, não é meus pesos, tá? O senhor tá na batalha aí. Eu tô na batalha aqui também. Obrigadão pelas palavras, tá, pastor? Amém, viu?